Hoje nós teríamos como convidados o Tuninho de Salgueiro, Antônio Inácio, o Tuninho Velha Guarda do Salgueiro. Mas até agora ele não chegou. Nós iríamos contar umas histórias maravilhosas sobre Salgueiro, ele iria contar uma história maravilhosa sobre Salgueiro, porque ele é um griot de Salgueiro, um homem que sabe tudo do Salgueiro, que tem amor pela escola e que desde criança, já está com 80 anos, desde criança, desfilando. Então teria muita coisa para se contar. Ele não chegou até agora, não sei o que houve, mas não chegou. Mas não por causa disso, nós vamos deixar de dar continuidade ao programa. O que ele ia falar, eu vou falar um pouco, porque eu tenho que fazer o programa, então a gente vai falar um pouco sobre Salgueiro, que é a escola de samba dele. Acadêmico do Salgueiro. Acadêmico do Salgueiro é uma escola de samba maravilhosa. Foi fundada em 1954. Mas o Salgueiro já tinha escola de samba desde a década de 30. O Salgueiro tinha, depois eu digo, tinha Azul e Branco e Unido do Salgueiro, que destilava ao mês as escolas de samba, que naquela época ainda não tinha assim tantos grupos, e elas desfilavam sempre junto com Mangueira, junto com Portela, né? Mas elas não eram escolas de samba de ponta, elas não tinham sempre boas colocações. Um dia, alguém, se tiveram mal, alguém sugeriu que as 3 escolas de samba do Morro se unissem e que elas unidas elas iam ser muito fortes. E sendo fortes, elas iam fazer frente à Portela, ao Salgueiro e à Mangueira. E quem fez isso foi o compositor Geraldo Babão, através de um samba que ele fez, falando, conclamando o povo de lá a se unir para criar uma escola de samba só. E realmente isso aconteceu. Em 1954 foi criada a Acadêmica do Salgueiro, que foi uma escola de samba que nasceu da junção dessas escolas. E a Acadêmica do Salgueiro já nasceu grande, porque a Mangueira lutou, batalhou para que ela não fosse um grupo intermediário. Apadrinhou o Salgueiro já começar desfilando entre as grandes escolas. E assim foi feito. Em 1955, Salgueiro começou a desfilar em meio às escolas de samba grandes, né? E lá tinha também, o primeiro presidente chamava-se Paulino de Oliveira. Era um babalaô, um dono de terreiro lá no Morro de Salgueiro, que tinha uma liderança fantástica na época ali do Morro. E ele é quem foi ser o primeiro presidente da escola. Mas lá também tinha outras pessoas, né? Eu não vou citar vários nomes, mas vou citar um exemplo que eu gosto de citar. Tinha uma personalidade, uma pessoa que gostava muito de frequentar o Salgueiro. Não era de lá, mas gostava de frequentar o Salgueiro. Ele tinha uma condição social e uma condição financeira boa. E ele já ajudava as alas do Salgueiro, né, financeiramente. Chamava-se Nelson Andrade. Ele foi para o Salgueiro, frequentava muito, acabou sendo convidado para ir para o Salgueiro. E no Salgueiro ele foi ser o sócio número 1. E ele acabou sendo presidente da escola. O cara é um cara muito inteligente, muito inteligente. E o que acontece? Quando ele foi presidente, ele criou um slogan do Salgueiro, que as pessoas não sabem. Ele criou, nem melhor nem pior, apenas diferente. Foi Nelson Andrade quem criou esse título que ficou na bandeira do Salgueiro, e está até hoje. O Salgueiro usa isso, né? Nelson Andrade. E o Salgueiro começou fazendo temas diferentes. O primeiro ano foi já falando sobre a Bahia, né? Mas quando chegou na década de 60, o Salgueiro deu um pulo que ninguém imaginava que ia acontecer, que até hoje tem aqui. Enquanto os carnavais do Rio de Janeiro, já no governo de Getúlio Vargas, que quando se oficializou os desfiles, que aí o Estado como um todo começou a dar subvenção para as escolas de samba, mas a exigência era que se falasse sobre os heróis nacionais. Os heróis oficiais, né, que a gente está vendo hoje, que não eram aqueles que foram desmistificados, muitos deles
né? Muita história criada em torno dele, mas os heróis eram sempre os mesmos, os enredos. E o Salgueiro teve a coragem, em 1960, mudar toda a dinâmica do carnaval, a partir do momento que ele criou um herói negro. Criou não, ele mostrou que havia um herói negro que até então ninguém nunca tinha falado. Chamava-se Zumbi dos Palmares. E então o Salgueiro fez um enredo em 1960, chamado Zumbi dos Palmares. Mas quem fez o enredo? Fernando Pamplona. Fernando Pamplona era um artista famoso, né? Criado na Escola de Belas Artes. Ele tinha sido jurado do Carnaval em 1959, do Salgueiro. O Salgueiro estava belo. E ele foi o único que deu nota 10 às alegorias do Salgueiro, para as outras ele não deu 10. A única escola que tomou nota 10, a alegoria foi Salgueiro. E aí esse carnavalesco foi impressionado, o Nelson de Andrade foi atrás do carnavalesco no Teatro Municipal para convencer essa pessoa a ser carnavalesco do Salgueiro, porque até então as escolas de samba não tinham carnavalescos formados, eram aquelas pessoas da própria comunidade, né, que tinham a arte, mas não curso. Então, não eram profissionais que faziam os carnavais. E aí ele foi buscar o Fernando Pamplona lá no Teatro Municipal e ele aceitou e fez o carnaval Zumbi dos Palmares, 1960. Foi maravilhoso, maravilhoso o carnaval de Salgueiro. Até hoje eu me lembro, o samba era garoto, tinha 14 anos de idade. Lembro. E aí o que houve? Nesse carnaval, o Salgueiro estava despontando como o campeão. Mas houve uma confusão tão grande, que esse carnaval foi anulado. Houve confusão, rasgaram envelopes, umas coisas assim terríveis. E então ficou sem campeão. De repente passou o tempo e eles tinham que arranjar uma solução. Na época não havia Rio Tour. Era o departamento de turismo. Quem era responsável pelo carnaval carioca. E esse desfile foi na Rio Branco, na Avenida Rio Branco ainda. E aí eles encontraram uma solução. Digamos assim, de acordo com a escola de samba, né, elas entraram nisso, eles trataram de fazer com que 5 escolas de samba fossem as campeãs. As primeiras 5 escolas foram decretadas campeãs aquele ano, que foi Mangueira, Portela, Salgueiro, Império Serrano e, se não me engano, Unidos da Capela. Foram as 5 escolas decretadas campeãs. Só que como a Portela tinha sido já tricampeã, na verdade a Portela não foi campeã, né? A Portela ganhou 4 títulos, né? Então, a Portela não foi campeã, foi 4 campeonatos que a Portela ganhou aí, né? E o Salgueiro despontou com esse carnaval, e a partir daí, ele começou a fazer carnaval contando as origens afro. Aí a Mangueira, 62, fez Casagrande e Senzala, né? Escreveu Carnaval, Casagrande e Senzala. E assim foi seguindo. Salgueiro 62, Salgueiro tinha feito também Aleijadinho, né? Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, tudo já no comando de Fernando Pamplona e de Arlindo Cruz. E quando foi em 1963, o Salgueiro fez o carnaval chamado Chica da Silva. Era uma pessoa que também ninguém nunca tinha ouvido falar, uma negra poderosa de Minas Gerais, que tinha sido escrava, mas que também depois ela acabou sendo mulher do poderoso lá, do procurador lá, e ela deixou de ser escrava e passou a ser a madame lá, que mandava lá naquele local. Chica da Silva. Daquilo ali, desse enredo, Salgueiro foi campeão, e quando foi campeão, a fantasia da Chica da Silva foi tão linda, que também furou barreiras. Até então, o Teatro Nacional, o Teatro Municipal, fazia aqueles concursos lindos de
a fantasia, era o pessoal da alta sociedade. Mas impuseram, conseguiram colocar a Chica da Silva, que era a Isabel Valença, a contra-gosto dessas pessoas, não se conformaram, mas ela foi também e ganhou lá no Teatro Municipal concurso de fantasias, né? Que era lá, muitos daqueles que foram de concurso de fantasia, Bornai e outros acabaram nas escolas de samba. Clóvis Bornai acabou em escola de samba e outros, né? Então, ali no Clube de Fernando Pamplona, fizeram uma escola que depois eles começaram a trazer também pessoas. Viu como é que eu sou bom? Pessoas que trouxeram da arte para fazer enredo. Então, hoje, todas as escolas de samba, elas hoje contratam os carnavalescos, os grandes carnavalescos são contratados pelas escolas de samba. Não tem mais o carnavalesco profissional. Não tem mais o carnavalesco profissional, né? E aí as escolas de samba continuam fazendo esses carnavais, e o Salgueiro como um todo, senta aqui, e o Salgueiro como um todo, foi isso aí, foi quem iniciou essa fase. Chegou aqui agora, bem cansado, bem esgotado, o meu amigo Toninho do Salgueiro, foi daqui, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, que não era assim para ele não chegar. Mas ele chegou em tempo, eu comecei o programa, porque eu não poderia deixar de começar falando sobre o seu Salgueiro, para preencher um pedaço, mas agora você chegou, eu quero aqui apresentar a vocês o Toninho Velha Guarda de Salgueiro. Dê um bom dia, pessoal, Toninho. Bom dia, meus amigos. É com grata satisfação que eu venho ao programa do Anésio, amigo meu, amicíssimo. Eu fico muito agradecido por essa homenagem, viu? Vindo do Salgueiro, você da Mangueira, a Mangueira que foi madrinha do Salgueiro. Isso. Muita gente não sabe disso. Isso, mas aí a gente vai continuar depois. Eu quero saber de você o seguinte: como é que você começou no samba? Eu nasci dentro do samba, nasci dentro do Morro do Salgueiro, Travessa Olímpia, 954, perto do Sunga, perto do Terreiro Grande, onde foi fundado o Azul e Rosa. Azul e Rosa, eu falei azul e branco, é azul e rosa. Azul e Rosa, pelo Salgueiro existia três histórias de samba. Azul e Rosa, azul e branco no canto e o verde e branco na ladeira. Que era depois eu digo. Depois digo, que era do Pindonga. Eu do falei azul e Boca. branco aqui, ouvi, mas era azul e rosa, tá? Ele consertou aqui. Mas fala aí. E minha trajetória é essa, eu vim caminhando, vindo em ala, mas minha parte mais é pesquisa. Entendeu? Mais parte mais para pesquisa. Outros meus amigos foram para a bateria, outros foram para áreas compositores, e eu fiquei na parte de pesquisa. Com quantos anos você começou a desfilar? Pequenininho, 10 anos. Então você viu, eu contei aqui um pouco do começo do Salgueiro, da junção dessas três escolas, mas eu quero que você fale aqui também. Eu falei sobre o Nelson Andrade, falei sobre o Paulinho de Oliveira, né? Falei sobre Pamplona, algumas coisas assim, das mudanças da escola de samba passada e falar sobre, digamos assim, enredos afros a partir de Salgueiro em 1960, através dos Zumbi de Formagem, que o Salgueiro que fez essa linha que todos seguem hoje. Mas eu quero que você dê continuidade, Toninho, você sabe muito do Salgueiro. Fala aí a respeito da junção das três escolas para cá. Acontece o seguinte, o Salgueiro tinha três escolas de samba, conforme eu citei anteriormente. Azul e rosa, azul e branco e verde e branco. Mas quando chegou em 52, foi a grande polêmica. A escola que não ganhava carnaval, não pontuava. Mas eu cortando aqui, ela tinha um nome ali, conhecida como uma, como depois eu digo, não é isso? Depois A outra como Unido Salgueiro. Unido Salgueiro, então eu vou citar o Unido Salgueiro. Isso. Então quando chegou em 52, o verde e branco, depois eu digo o azul e branco, ficou lá atrás. E o Unido Salgueiro ficou em sexto lugar, foi um touro no Salgueiro. Mas como é que pode ir? Ramazoara veio dito na época. A biscoitou, ficou em sexto lugar. Ficou perto de Portela, Mangueira, Presídio de Lucas, Destia, muita gente não sabe, Capela. Então ficou nesse ramo. Então o que os balões fizeram? Mas a Adriana não tinha condição para sustentar esse, entendeu?
esse lugar. Então o que os guardas fizeram? Paulino de Oliveira. Aí eu quero citar Paulino de Mais Oliveira. santo lá de Salgueiro. Grande babau de chá. Caminhoneiro da verdade, o centro dele. Minha mãe era de lá, minha mãe esteve lá. Entendeu? Teve lá. Porque eu gosto de fritar assim. O grande regimentor, o arquiteto da Fundação Salgueiro, foi o Paulino de Oliveira. Que ele foi juntando os baluartes todos para fazer a fusão acadêmica do Salgueiro. E na época eu era pequeno e ele falou com Margaridinha, eu vou fazer uma escola que todo mundo vai gostar. Aí eu Gosta, né? Acadêmico do Salgueiro, vermelho e branco. Não tem outra coisa, né? Todo mundo ama o Salgueiro, todo mundo gosta, uma escola de novidade. E depois, esse período, quando o Paulino saiu, veio a sucessão do Nelson de Andrade, grande homem, fez muito pelo Salgueiro, ajudou muito. Nelson de Andrade foi, entendeu? Era da área de pescado, empresário da área de pescado, na Praça 15, eu vi, quando minha mãe comprou muito peixe no Nelson de Andrade, entendeu? Entendeu? Então, e na época, ele era, o que ele era na época? Ele era dono Juscelino Kubitschek, ninguém fala aí. Está saindo a candidata a presidente da República. Ele foi o coordenador da campanha do doutor. Muito inteligente, ele era muito inteligente. Então, mas já o Salgueiro já namorava ele, entendeu? Eu sinto muito Mané Macaco. Mané Macaco. Quem trouxe o Nelson foi presidente também. Foi presidente do Azul Branco. Foi ele que trouxe o Mané Macaco. O Nelson de Andrade para o Salgueiro. Agora, Toninho, vamos continuar, que tem mensagem ali do público aqui. Tem perguntas. Tem perguntas ali, vamos perguntar ali. Vamos ver, continua, depois a gente continua esse papo. Deixa eu ver o que eles querem A saber. Lusitana Pereira, de Portugal, ela pergunta, quantas vezes o Salgueiro foi campeão? 9 vezes. Fala, Toninho, fala. 9 vezes. Deixa eu fazer um abraço para ela, tá? Isso, nós mandamos um abraço para ela. Ela está aqui ouvindo. Isso. A Lusitana Guerreiro, da Argentina, Lusitânia, um abraço. Mandei um abraço para ela, tô uma grande amiga lá. ela está perguntando, na opinião de vocês, qual foi o melhor samba enredo do Salgueiro? Para mim, Chica da Silva. Para mim também. Foi o melhor samba de Salgueiro, Chica da Silva. De Noel Rosa de Oliveira e Anês Casinho do Salgueiro. Esse grande samba. E foi a estreia da escola de samba na Candelária. Porque a escola de samba viviam trocando sempre, né, de local, até ter o local definitivo conforme era o sambódromo. Aí no primeiro ano lá, Salgueiro ganhou. Primeiro campeonato. Mas pergunta aí, Flávio. O Ferris de Tanque, ele é de Montevidéu. Como é o nome dele? Peraí que é complicado, é Ferrit. Verte, um abraço. Ele é de Montevidéu. Um abraço. Ele está perguntando aqui, quem é o patrono do Salgueiro? Quem é o patrono? O Salgueiro não tem, já teve patrono, o Miro Garcia, viu? Mas agora não tem mais não. Agora quem está dirigindo o Salgueiro muito bem é o presidente André Vaz, viu? Ele é querido, um rapaz novo, ele é querido, aguerrido, veio de ala, viu? O Salgueiro não tem patrono. O Salgueiro sempre foi uma escola lutadora, né? Entendeu? Aí agora ele está perguntando aqui, com a resposta de vocês, ele está perguntando assim, e quem foi Miro Garcia? Miro Garcia foi um banqueiro muito situado no Rio de Janeiro, viu? Com muito poder. E na época o Salgueiro andava muito ruim nos anos 80. Foi a velha guarda, que tinha Neném, entendeu? E Louro, a turma, Baluarte Salgueiro, convidou o Miro para vir para o Salgueiro para comandar o Salgueiro. Mas ele era da vila. Ele foi da vila, ele era da vila. Aí entrou o capitão Guimarães na vila. Tá. A Ianca Oshira, do Japão, ela está perguntando qual é o enredo do Salgueiro de 2024. Yonami. Iona Okiro. O que você revela isso? Não, quem está perguntando é Iona Okiro, ela está perguntando qual é o enredo do Salgueiro 2024. Qual é ele? Iona Okiro.
Dos índios, falando nos índios. Ah, o nome dela? Entendeu? Não sei se é o nome É o nome dela. É por isso que eu tô eu achando. tenho Então ela ligou para isso, para saber, porque o enredo fala sobre os índios, é o protesto Os índios. dos índios. É, Os protesto índios, dos uma índios. coisa louca, Protesto. eles não querem, no enredo do Salgueiro, eles não querem esse Brasil que o branco decretou. sabe? não querem. O Brasil dele, ele não quer a ordem de progresso que os brancos determinaram. Eu não quero a tua ordem. Bonita, Ionames. Os Ionames. Ah, sim. Bacana. Tem mais? Segue daí. Estou separando aqui outras aqui. Tá, então vamos lá, Toninho. Então você estava falando sobre o Nelson de Andrade. Nelson de Andrade, que eu também tenho muita admiração. Continua Grande falando isso. presidente do Salgueiro. Muito, perdeu. Não desfazendo dos outros Exato. presidentes que andaram no Salgueiro, mas o Nelson de Andrade foi o revolucionário, porque saiu o Paulo de Oliveira e entrou o Nelson, entendeu? Aí o Nelson já trouxe Pampona, É melhor ou é pior? entendeu? Fez vários carnavais. Falei isso aqui. Não, Vários eu carnavais. falei isso Salgueiro, aqui. tudo Enquanto você não carnaval, vinha, exatamente isso que eu Vários estava carnavais, Nelson de Andrade, pra mim, um grande presidente. E olha a coisa, o Salgueiro perdeu, porque ao Natal pegou e levou o Nelson de Andrade para Portela. É. Você sabe, ele foi presidente da Portela, Portela ganhou 62, 64 e 66. Ainda sob a presidência dele. É. Mesmo com o Natal lá. Mas ele é que era o presidente e ele também é um homem inteligentíssimo, ele que fazia os enredos. Né? Ele escrevia os enredos da Portela. Ele era um cara muito para frente. Intelecto. Inclusive, o Nésio, eu fui até na missa de sétimo dia, que eu já Foi. sabia, fui. E eu lamento Ele muito que não falem participava. dele. Mas Salgueiro tem que falar muito de Alcindade. Não fala, mas nem eu falei. melhor, nem pior. Apenas diferente. Falei isso na bandeira, né? Foi É o ele. logo do Salgueiro. Você viu, Flávio? Eu falei isso aqui. Porque nós somos antigos, modéstia à Verdade. parte, com todo o respeito, o Salgueiro, a mais tradição do que é? Portela. A rainha do carnaval quem é? Mangueira. Então na verdade, não, o Salgueiro nem é melhor nem pior. Apenas uma escola diferente. Pô, que louco, entendeu? Que louco bonito, entendeu? Mas o enredo, fala aí sobre Ciga da Silva aí. Como é que A foi? Chica da Silva foi uma coisa, né? Quem fez carnaval mesmo foi esse menino, Pamplona. Não, o outro. Arlindo Rodrigues. Arlindo. Ninguém fala. Arlindo Rodrigues. Porque o Salgueiro, ninguém Pamplona fala. estava fora. O Pampona tá na Europa. Estava na Europa. Aí o Arlindo fez sozinho. O Arlindo Assim. fez esse Depois ele voltou, carnaval, olha, Histórico. carnaval lindíssimo. Os Magalhães, Salgueirenses têm que falar nisso. Osmar, presidente. Osmar, presidente de Salgueiro, deu 7 títulos ao Salgueiro. Foi o que mais deu. É que mais deu. E você sabe, não ri não, hein? Você sabe que o Osmar Valença era mangueirense? Verdade? Isso é verdade? Claro que sim. O Osmar Valença, você vai ver, quando você pegar o livro sobre o padeirinho, ele saía na ala dos boêmios da Mangueira. Na ala dos boêmios. Antes dele ir para o Salgueiro. Ele escrevia lá na Tijuca. Ele era na Tijuca. Mas ele antes ele saía lá dos boêmios. Se você for pegar o livro do padeirinho, você vai ver a foto dos mangueirenses da missa de 1953, 25 anos de Mangueira. Eu vou mandar a foto para você. Tá lá o Osmar Valença. Porque a ala dos boêmios da Mangueira naquela época era a ala dos malandros, dos rufiões, só desse pessoal todo. Entendeu? Então, tanto é verdade que depois que ele deixou a presidência de Salgueiro, mais ou menos em 66, por aí, em 67 ele foi campeão desfilando na Mangueira, no enredo. Ele ganhou 67, 68. Foi o Monteiro Lobato. Ele estava lá na Mangueira. Depois ele voltou, em 68, voltou para o Salgueiro. Salgueiro foi campeão em 69 com Bahia de Todos os Deuses. Mas ele, quando ficou afastado, ele foi para a Mangueira. E voltou, então, entendeu? Essa história do samba que as pessoas não sabem. Muita gente não sabe. Mas esse menino era muito hábil, tinha muita habilidade. Muito. O Osmar Valença. Era uma lenda. Era uma águia. Quantos títulos ele ganhou? Ganhou 7. 7 por aí, né? 71 também. 74, 75, né? Acabou ali, né? Acabou ali. Foi 69, 71, 74, 75, 63. Então. Pô, muitos títulos que ele ganhou pelo Salgueiro, né? E as pessoas não falam, às vezes, ô Toninho, por isso que a gente quando faz aquele programa lá do Samba do Doutor, para homenagear pessoas,
é para que os que vêm agora saibam que aqueles foram os que construíram a história. Você vê que ali são mais o quê? Não é, dificilmente a gente homenageia pessoas novinhas. A gente homenageia pessoas que têm história, como você e outros baluartes, né? Você é um baluarte de respeito, né? Eu agradeço, muito Não, grato. mas a gente Muito grato. reconhece você, além de ser baluarte, você sempre andou na escola de samba, eu gosto. Quando você começa a cantar samba de lá da Nide Louca, de Geraldo, fala aí, você andou, você ia lá na Portelinha, não ia? Você lembra disso? Quem vem lá é o povo quem diz. É a Portela. Ele cantando o hino da Portela. Portela, é tudo na vida. Eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos. Pra mim, Portela, suas cores tem a bandeira do Brasil e no céu também. Avante, meus, indo para a vitória, não vejo que o teu passado é cheio de glória. Eu sinto saudade, desperto, grande mocidade. Pô, tinha 20 anos. As suas cores são lindas, Deus, a luz não tem fim. Portela querida, és tudo na vida pra mim, pra mim. Tá vendo isso que é ser sambista? Ele é salgueirense, conforme eu sou mangueirense. E nós estamos aqui cantando o hino da Portela, porque nós somos sambistas de fato. O sambista não tem nada disso, não tem disputa. Só no dia de Só no dia carnaval. só, o resto né? é amizade. Fora isso aí, o ano inteiro a gente está se inteirando, é um puxando o outro. Não é isso? Então é isso que a escola de samba faz. O pessoal está chegando agora com outro pensamento. Né? Você vê que hoje não tem mais o sambista tradicional conforme nós, que éramos a nossa escola, só a nossa escola. Antigamente você amava coco. Não é isso? O sambista daquela época amava coco. Exatamente. Eu suponho, dá um exemplo, eu sou mangueiro, eu sou salgueiro, eu estou periférico, Portela é Portela. É verdade. Por aí, não mudava não. Isso aí. Não tinha Isso aí. papo. Não tinha papo. Tinha amizade, tudo, mas cada um pro seu lugar. Cada um pro seu lugar, né, Pedro? Eu ia lá no Morro de Salgueiro, eu quero que você saiba que eu não te conhecia ainda, mas eu ia lá no Morro de Salgueiro, eu cheguei lá na quadra, que hoje é Calça Larga, Salgueiro saindo lá com um falecido aí, o seu Joaquim Calça Larga, que é o velho Calça Larga. É meu tio adotivo. Ele quem era o diretor de harmonia lá na Portela. Grande diretor de harmonia. E eu ia naquela quadra grande, quadra no chão ainda. Você vê só aí, 62, por aí. Você vê Em 74 foi pro Maxwell. Mas 74 foi no Maxwell. E eu fui também, quando começou a ensaiar no Maxwell, o ensaio de Salgueiro era às quarta-feira, depois que passou para domingo. Mas você vê como é que é, eu sambista mangueirense, mas eu estava lá. Pesquisa, você é historiador. Não, eu me dava bem com o Noé Rosa de Oliveira, que o Noé Rosa de Oliveira, ele trabalhou na mesma cerâmica que eu trabalhei também. Eu era garoto, mas eu gostava de conversar com pessoa mais velha. Dá licença. E ele foi meu amigo. Um minutinho só. A cerâmica era de quem? Robertinho. Roberto Paulino, que foi presidente da Mangueira. Então, eu acredito que quem levou ele para o Salgueiro, Roberto Paulino, foi Noé Rosa. Hein? Não, Noé Rosa de Oliveira, que trabalhava na cerâmica. Quem levou quem? O Roberto Paulino para ir lá no Morro de Salgueiro. Ah, para ir visitar o Eu fui com ele, eu tinha lá, eu fui com o Roberto Paulino, Salgueiro. Então, eu acredito, depois eu passei a frequentar o Morro de Salgueiro, eu e Tantinho da Mangueira, a gente era novo, a gente começou a frequentar o morro. Entendeu? Então, essas coisas que tem no samba. Muitas coisas que não se falam, né? Tem mais pergunta aí? Vamos ouvir um samba? Enquanto eu seleciono umas perguntas. Ah, agora vamos tocar o samba. Vamos respirar um Vamos pouquinho, vamos beber tocar uma dois sambas direto Salgueiro, que aí a gente fala dois sambas, depois a gente fala sobre eles. Depois quando tocar, presta atenção e a gente depois fala. Vamos ouvir o Salgueiro, gente? Eu fui um olho entre os cabelos, aqui sem seu desejo. Todas as noites quando caminhas regressavam, E aí deles suas cabeças banhavam. Era o osso depositado na pia, guardado em outro lugar com garantia. até completar a importância Para encontrar suas alforrias.
por sua vez. É um mapa. É um mapa, sabe? É um mapa. Mas é a história. Foi sua vez. Sobre o céu da liberdade trabalhou. E o povo do dele comprou. O governo enriqueceu. Escolheu o nome de Francisco, a catolicismo se converteu. No ponto mais alto da cidade, Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. Santa Efigênia do Alto da Cruz. Bem, gente. Chica da Silva. A Chica da Silva agora. Ela passou no conselho agora. Agora sim. Pode cantar. Apesar de não possuir de beleza, Chica da Silva, no seio da menor nobreza, o contratador, João Fernando de Oliveira, acordou a ser a sua companheira. E a mulata que era escrava sentiu foi transformação, trocando o gemido da senzala pela fidalguia do salão. Com a influência e o poder do seu amor, e superou a barreira da cor. Francisca da Silva, do Casimiro Somos. Bem, gente, ouvimos aqui 3 sambas maravilhosos do Salgueiro, que são considerados dos melhores. Em 1993, Salgueiro foi campeão, né? Foi campeão em 1963. Assim como foi em 1963 o primeiro título sozinha. Samba de Anês Casinho de Salgueiro e Noa Rosa de Oliveira. Um lindo samba que ali foi a consagração do Salgueiro, maravilhoso. E em 1964, Chico Rei, que era esperado bicampeonato Salgueiro diante do carnaval que ele iria apresentar de tão forte, sendo um dos melhores sambas. Posso falar? Fala, pode falar. O problema é o seguinte, Salgueiro, nos anos 60, estava embalado. Era os doces de coco, era o filé mignon, com toda a receita das coisas todas. Então, quando veio 64, em 63, o Osmar Valença, presidente de Salgueiro, grande presidente de Salgueiro, fez um churrasco, lá em cima na casa da Porta Larga, e convidou todas as escolas de samba. Então foi o velho Natal, Águia de Madureira. Natal falou, olha, eu não tenho medo de escola de samba nenhuma, eu só tenho medo do Salgueiro. E vou fazer tudo para o Salgueiro ganhar o carnaval, 74. Já fez em 1960 para não ganhar? Entendeu? Aí o que o Natal fez com o segundo casamento? Era... O desejo de todos. Aí o Salgueiro veio com o O Chico samba era Rei. do Antônio Oliveira, um cara sozinho merece samba da Não, mas lindinho, eu sei que samba Um todinho. sozinho. Sei que samba todinho, lindinho. Então o Natal jurou lá na Costa. Não, Salgueiro não vai, eu vou fazer pro Salgueiro. Aí foi aquela guerra no monte de lá só. Entendeu? Então o Portela ganha o Salgueiro por meio, 1,5 ponto. Mas o Salgueiro carregou. Mas aí quando chegou em 65 não adiantou, porque aí aí ganhou o Salgueiro falou mesmo. história dos carnavais carioca. Foi aí, nós engolhemos. Bem, meu amigo Toninho, a gente não está com muito tempo já, né, no programa, mas eu gostaria de saber, Flávia, antes da gente terminar, se tem alguma mensagem ali. Flávia, tem mensagem aí? Tem sim, tem 2 perguntas da Paola Costa, do Rio de Janeiro. Falou, mano?
Aonde Toninho nasceu e quantos anos ele tem? Ô, Paola, um abraço. Feliz Natal. Eu tenho 80 anos. Nasci no Morro do Salgueiro. Travesso Olímpia 954. Perto do Terreiro Grande. Próximo ao Sunga Camisa. Lá no Nascedouro. Estou com 80 anos de idade. Sou de 1943. Paola. Que bacana, né? Ô, Flávia, botei a outra pergunta aí. Não, somente essa. Só tinha essa pergunta? Essas duas perguntas. Da onde ele nasceu e quantos anos E ele mais tem? uma adendozinho. E todo dia, bem dizer, todo dia eu fui com o Morro do Salgueiro. Estou 49 anos com o Salgueiro, mas todo dia eu fui com o Salgueiro. Você pregou essa vez todos os dias? Quase todo dia eu fui com o Bom, Morro. então, o Toninho, eu gostaria aqui de falar um pouco mais, mas diante do tempo não dá mais tempo a gente falar muita coisa. Eu gostaria até que você, depois a gente vai encerrar com outro samba de Salgueiro, né? Mas eu gostaria que você desse as suas despedidas finais aí, falasse para o público ouvinte. Onésio Meirelles, meu grande amigo, eu fico grato. Eu estou pasmo com esse convite para vir à sua rádio, falar da minha escola acadêmica do Salgueiro. Eu desejo a você Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para a família toda e a todos os ouvintes que estão ouvindo. Me fizeram essa pesquisa ouvindo, falando do meu Salgueiro. Nem melhor nem pior, escola diferente. Eu fico grato. Fico pasmo. Entendeu? Não morro pelo Salgueiro. Salgueiro entra na gente. Muito obrigado, Onésio Meirelles, grande pesquisador, jornalista, um homem de banca, de tarimba dentro do samba. Obrigado, Toninho. Eu também fico muito feliz de ter você como amigo. Agradeço você por ter vindo aqui ao programa. Desejo a todos também um Feliz Natal, um próximo Ano Novo a todos, né? Muito obrigado mesmo. A gente vai ter a oportunidade de estar juntos aí em outros momentos e que o Salgueiro faça um bom desfile, né? Que possa chegar até o título. É o que eu desejo. E a gente vai encerrar o programa ouvindo o samba campeão do Salgueiro, 1969, que foi um carnaval lindo, maravilhoso. Bahia de Todos os Deuses. Aline Rodrigues. O carnaval dele, Aí eu vou até aqui, vamos ouvir o samba de 1969. Boa tarde, ouvintes, e até o próximo programa, se Deus quiser. Agradeço a vocês por termos paciência de ouvirmos a voz. Samba do Doutor na Rádio Arte Show, sempre às terça-feiras, de 11h30 às 12h30. Boa tarde a todos. Vamos ouvir Bahia de Todos os Deuses. Foi um carnaval maravilhoso, campeão Salgueiro, 1969. Bahia do grande mercado, do Pica da Construção. É, são ricos em minerais, tem que fabricar na rua, na noite da Carajá. Chega abençoada pelos deuses, e o petróleo a jorrar. Chega a baiana, joga meio de pipi, todo dia ela está na igreja do Bosquio, e fala bem assim, tem capoeira. Capoeira Marcão, capoeira Marcão, Bahia, os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade. É uma rainha da beleza universal, minha querida Bahia, os meus
Velho foi a primeira capital. Preto Velho, Benedito já dizia. Felicidade também mora na Bahia. No para tua glória, meu nome é tradição. Bahia do Velho Mercado, nutrida da Conceição. É, são ricos em minerais, rica fabricar na uva, famoso